pra gente é um artigo do professor Michael Murray, chama Artificial Intelligence in the Practice of Law. Lawyers must be professional and responsible supervisors of AI. Então, nesse artigo, ele defende mais ou menos isso, né? Que a inteligência artificial não vai substituir o advogado. Mas que o advogado precisa mudar, porque ele precisa aprender a supervisionar a tecnologia, né? Esse conceito que ele traz, que eu achei muito interessante você discutir conosco. Então, como é que a gente pode, né, comparar aquilo que a gente tinha estudado em 2014 e o que significa, né, esse conceito aí que é proposto pelo professor Michael Murray de supervisor de IA? E esse raciocínio é bem interessante, né? Porque nesse texto ele basicamente explica como funciona a inteligência artificial do ponto de vista das profissões jurídicas. Então, qual que é a grande contribuição da inteligência artificial generativa? Ela tem a capacidade de reunir informações, textos bem escritos, ela consegue identificar estilos diferentes de escritas e tem a capacidade de traduzir de um idioma para o outro de forma rápida textos bastante complexos. Então, isso é um ganho de produtividade muito significativo para quem é advogado e que gastava dia ou dias fazendo isso, né? Só que ele pontua que a inteligência artificial generativa não tem a capacidade de refletir qualidades humanas que são essenciais para o advogado, como, por exemplo, discernimento, saber o que é certo e o que é errado, sabedoria, honestidade. Então aí entra a ética, né, que a gente tinha discutido, e a vivência jurídica, principalmente no Brasil, num país como o Brasil, em que existe a maturidade institucional ainda não foi alcançada, e existe uma diferença institucional entre as diversas regiões e os diversos estados no Brasil. Vivência jurídica é uma coisa muito importante. O direito funciona de um jeito em um estado, funciona direito em outro, os órgãos públicos funcionam de forma completamente diferente entre eles, e essa vivência jurídica que o profissional tem, obviamente não consegue ser substituída pela inteligência artificial, nem hoje e nem daqui a muitos anos, principalmente no Brasil, né, para navegar nas instituições brasileiras, né. Por isso que o supervisor de IA, que é o advogado, basicamente, precisará ser um profissional que deve sair da sua zona de conforto e ser suficientemente para conseguir julgar e revisar o trabalho da inteligência artificial. Tanto em termos de qualidade, quanto em termos até de fonte mesmo. Qualidade de escrita, ver se o que está escrito faz sentido, e saber se ele está usando uma fonte que existe ou não, porque existem casos em que ele cita fontes que não existem, né? Então, checar as fontes é muito importante. E, obviamente, o profissional, para conseguir trabalhar bem com inteligência artificial generativa no âmbito jurídico, precisa investir na própria qualidade dele, técnica e reputacional, para que consiga usar a IA generativa. Aí teremos uma combinação muito forte, né? Obviamente, a IA vai virar uma ferramenta para o advogado tão importante quanto hoje é o Google, como são os computadores, que substituíram as máquinas de escrever. O Google, que nos ajuda a fazer as pesquisas, as bases de dados digitalizadas, que, de certa forma, acabaram superando algumas bibliotecas, embora eu seja um grande fã de livros em papel. Mas hoje a gente basicamente faz muitas pesquisas em bases de dados digitalizadas, né? E a inteligência artificial vai se tornar uma ferramenta dessa, só que, obviamente, existem algumas armadilhas. É por isso que o advogado sofisticado, tanto o advogado que é arquiteto institucional, quanto que é empreendedor jurídico, eles precisam ser profissionais sofisticados para conseguir usar essas ferramentas. Caso contrário, os empregos deles vão simplesmente desaparecer, né?